Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, com renovada alegria e desejando uma boa noite para todos nós. Estarmos reunidos neste auditório para celebrarmos o Evangelho de Jesus, quando o mundo lá fora nos oferece tantas tentações a desviar-nos a atenção, significa o nosso compromisso com o espírito imortal que somos, ansioso pelo progresso, desejoso pelo reino de Deus que existe em si mesmo. Aproveitemos, então, esta sublime oportunidade. Dada a gentileza da casa em facultar-nos a escolha do tema, inclinamo-nos pelo princípio das dores. Primeira parte do antológico sermão profético, o penúltimo realizado por Jesus, na quarta-feira, 2 dias antes de sua crucificação, na tradicional Semana Santa. O sermão profético, como o próprio nome assinala, traz as previsões de Jesus para o que haveria de acontecer com o mundo e com a humanidade, no que se convencionou chamar de sinais dos tempos, e que pode ser mais bem compreendido na obra espírita A Gênese, capítulo 18, intitulado Os Tempos São Chegados, e que foram relembrados pelos espíritos superiores 18 séculos após o anúncio feito por Jesus nesse sermão profético, os tais sinais dos tempos. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: os dias tormentosos que se abatem sobre a humanidade trazem consigo, entre dores e lágrimas, os albores da transformação moral a que somos todos chamados, nos 2 planos da vida, caminho único para a tão sonhada transição planetária. Olha que interessante. Tanto aqui quanto encarnado, quanto no plano espiritual como desencarnado, o objetivo sempre é o mesmo: a transformação moral. E é exatamente pela transformação moral da humanidade é que o planeta deixará de ser um planeta de provas e expiações para tornar-se um planeta de regeneração, naquilo que se consagrou chamar de transição planetária, a qual estamos vivendo a pleno vapor. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e uma base doutrinária para dar partida à reflexão. E a base evangélica nos vem de Mateus 24, 1 a 14. Sermão profético, princípio das dores, e a descrição de Mateus nesse evangelho. E a base doutrinária nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, mais especificamente na instrução dos Espíritos, a instrução denominada A Paciência, assinada por um espírito amigo e trazida a nós na cidade de Havre, no ano de 1862. O espírito amigo diz assim: a dor é uma bênção que
Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Interessante, mas muitas vezes de difícil compreensão. Como a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Exatamente para testar a paciência. A dor pode até ser obrigatória, mas o sofrimento é facultativo. O sofrimento vem exatamente da nossa capacidade de enfrentamento desta dor. E aqui não estamos falando da dor física. Para a dor física existe analgésico de todo tipo e qualidade. Estamos falando da dor moral, que eu pessoalmente considero infinitamente pior que a dor física. Porque o grande problema é qual é o remédio para a dor moral. E muitas vezes nós temos que passar por ela. E da mesma forma que precisamos, na dor física, esperar que a medicação utilizada faça efeito, igualmente na dor moral. A medicação que usarmos, e a melhor delas é a prática da caridade, vai fazendo com que essa dor ceda lentamente. Nós vamos então falar sobre o princípio das dores. O princípio das dores é a primeira parte do sermão profético, que assim está descrita pelo evangelista Mateus, nos versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Olha que interessante. O templo de Jerusalém era uma coisa absolutamente fantástica. Tinha sido destruído uma vez, mas foi reconstruído. E era algo que impressionava pela grandeza, pela imponência, pela beleza. Mas nesta primeira fala de Jesus, duas profecias já estavam contidas na fala. Primeira, refere-se à destruição física do templo, que novamente seria derrubado no ano 70 pelo imperador romano Tito. E a segunda profecia refere-se à destruição física de Jesus, pela sua crucificação 2 dias depois, na sexta-feira. Ele falou isso na quarta, na sexta-feira ele seria crucificado. Mateus 24, 1 e 2. Vejamos agora Mateus 24, 3 e 6. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que interessante. Preste bem atenção, meu amigo. O arremate desta primeira fala de Jesus, mas ainda não é o fim. Bom, inicialmente recordemos que Jesus já havia anunciado aos seus discípulos que iria a Jerusalém. Lá ele seria entregue pelos mestres da lei para ser flagelado e morto por conta de suas pregações acerca do reino de Deus, tal como Mateus escreve lá no capítulo 16, versículo 21. Mas observemos que Jesus orienta os seus discípulos, dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque a conversa de Jesus foi uma conversa
particular. Apenas os discípulos estavam com ele, os apóstolos. Não estava toda aquela turma que andava com ele, somente os apóstolos. E ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus então apresenta o primeiro sinal desses novos tempos. São 7 ao todo. Ele apresenta o primeiro desses tempos que viriam, qual seja a chegada dos falsos cristos. Quem são esses falsos cristos? São aqueles arautos, portadores das soluções para os problemas do mundo. Eles encarnam na Terra para disseminar ideologias perniciosas, perigosas, que alcançam imediatamente aquelas criaturas mais fracas na fé e no conhecimento da mensagem de Jesus. Eles estão aí, espalhando as suas mensagens, as suas ideologias, se valendo dos meios de comunicação. É assim que na obra Ceareiros de Volta, o espírito Albano Couto nos previne acerca deste primeiro sinal, alinhando 3 perigos nos quais sucumbem frequentemente os promissores tarefeiros do Evangelho renascente, por conta da disseminação dessas informações dos falsos cristos. O espírito Albano diz: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo, a paixão do dinheiro e a intolerância, seja ela racial, social, religiosa ou política. Olha que interessante. Aqui não podemos chamar de quarteto mágico, mas é um quarteto tenebroso. Abuso da autoridade. Quanto que nós vemos isto acontecendo mundo afora? As pessoas que detêm determinado tipo de poder, usando esse poder para fazer mal às outras, para discriminar, para prejudicar, para humilhar. Quanto que nós temos visto o envelhecimento do sexo, com as práticas mais absurdas, as divulgações mais absurdas, a pornografia infantil, coisas absolutamente impensáveis para a cabeça de qualquer cristão que verdadeiramente conhece Jesus. A paixão pelo dinheiro seduzindo a todos, dedicando uma existência inteira para acumular bens, para acumular dinheiro, acumular riqueza, esquecendo da principal riqueza que todos nós devemos cultivar, que é a riqueza do espírito, porque a carne desaparecerá com a morte, mas o espírito é imortal. Que patrimônio nós levaremos para o plano espiritual? Com certeza, caixão não tem gaveta para você poder levar os bens. E a intolerância. Nunca vivemos tempos de tanta intolerância como atualmente. Seja ela racial, seja ela social, seja ela política, seja ela religiosa. Intolerância que denota a impaciência, a falta de percepção do direito do outro, do espaço do outro. Então, abuso de autoridade, envelhecimento do sexo, paixão pelo dinheiro, intolerância. Estamos vendo isso atualmente, sim ou não? E os falsos cristos estão disseminando estas práticas de diferentes formas. O segundo sinal que a gente identifica na fala de Jesus é o de guerras, rumores de guerras e cataclismos. E eu gostaria de esclarecer que não se trata da guerra física, de soldado contra soldado, não, mas da guerra ideológica, que não é ideologia partidária, por favor, não pense nisso. É guerra de ideias. Uma ideia que muitos tentam disseminar, que Deus não existe, que a existência é única e que você tem que aproveitar tudo nessa existência, porque depois que você morrer não terá mais nada para você.
É impensável admitir que em pleno século XXI, exatamente no primeiro quarto do século XXI, nós estamos no ano 2025, ainda tenham pessoas que acreditem que a existência é única. Igualmente, esses cataclismos de que fala Jesus não são os cataclismos físicos como terremoto, maremoto, tsunami, não. São os cataclismos de ideias que arrastam bilhões de pessoas que defendem e praticam ideias espúrias que nenhum bem trazem para a humanidade. E aqui há uma grande influência dos desencarnados, induzindo e estimulando pessoas a práticas nocivas do ponto de vista social. Esse segundo sinal representa a grande luta entre o bem e o mal. E não faltam exemplos neste campo de guerras, rumores de guerras e cataclismos, nesta perspectiva que nós falamos, que não são as questões físicas. Nas questões físicas, a gente, lamentavelmente, vê, por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Terceiro sinal: perseguição de todos aqueles que forem cristãos. Olha que interessante. Os cristãos são perseguidos? São. Ah, mas no Brasil a gente não tem isso. Sim, porque há uma grande predominância dos cristãos no povo brasileiro. Mas vá em países muçulmanos onde existem, por exemplo, alguns cristãos. Vá em outros países que a divisão, do ponto de vista religioso da população, os cristãos são minoria. Pergunte se é possível ser cristão na China, cristão autêntico, verdadeiro. Os verdadeiros cristãos são aqueles que defendem o bem. O bem que, segundo Joana de Ângeles, é a defesa da vida em todos os sentidos. Defesa da vida. E aqui se colocam aqueles que defendem e praticam o aborto, por exemplo. Aqueles que sequestram crianças para tirar-lhes órgãos e comercializá-los no mercado negro. A defesa da vida, entretanto, ela não implica que nós tenhamos ódio às mulheres que praticam o aborto, que as discriminemos, as condenemos. Elas são tão vítimas quanto vítima foi a criança. Elas estão doentes espiritualmente. Lembra que lá no sinal anterior se falava do envelhecimento do sexo? Hoje a prática do sexo é, em muitos casos, totalmente irresponsável, não obstante os métodos preventivos. E as pessoas, as moças, com a mesma simplicidade com a qual engravidaram, também abortam porque não estão preparadas, não querem, consideram que foi um acidente de percurso. Mas junto com essa questão do aborto, temos que lembrar também outras questões, como, por exemplo, a pena de morte e a eutanásia. Ambas são contrárias à vida, tanto quanto o aborto. E é disso que Joana de Ângeles está falando, a defesa da vida. O cristão verdadeiro, especialmente o espírita, deve se colocar totalmente, frontalmente contra essas ideias. O respeito à vida é a maior exemplificação do amor. E Jesus nos ensinou isso de uma forma bem objetiva. O quarto sinal que nós podemos encontrar nesse princípio das dores, relacionado com a atualidade que vivemos, é o acontecimento das traições e do ódio. Observe, meu amigo, minha amiga,
que em tempos contemporaneamente as redes sociais acabaram por expor o nosso lado de animalidade ainda persistente. Pois é muito fácil encontrar uma verdadeira guerra de ideias no vasto terreno da rede social. Grupos criados a partir de identidades ideológicas, e não estou falando de partidarismo político, estou falando de ideologia, rivalizam nas redes sociais e disseminam toda sorte de ódio. Veja, por exemplo, a guerra de torcidas na prática do futebol. Que coisa absurda. Você não pode, em dia de jogo, andar com a camisa do seu clube em determinados lugares, porque corre o risco de ser linchado pela torcida adversária. Isso é inimaginável em pleno século XXI, no final do primeiro quartel do século XXI. Nós vamos lá com 25 anos vividos deste século. Alcançamos tanta coisa em termos de tecnologia, mas do ponto de vista moral ainda somos primitivos. Como se odeia as pessoas com facilidade nos tempos atuais. Como as pessoas traem um amigo no campo das ideias, no campo do sentimento, com a maior naturalidade. Os amigos tornaram-se descartáveis para muitas pessoas. O quinto sinal é o aparecimento dos falsos profetas, que são encarregados de disseminar as ideias dos falsos cristos. Lembra que o primeiro era os falsos cristos, o aparecimento dos falsos cristos? Por bem, eles vêm lá com suas ideias, mas alguém precisa divulgar e disseminar essas ideias. E aí aparecem os falsos profetas. E quando você quiser saber se ele é um falso profeta, basta você examinar a mensagem que ele está divulgando. Toda mensagem que não fala nem pretende o amor é falsa. Toda mensagem que atenta contra a vida, que busca caminhos tortuosos para obtenção de benefícios pessoais, é falsa. Está em contradição com a lei divina. Está em contradição com o Evangelho de Jesus. Mais perigosa que uma arma bélica, um canhão, uma metralhadora, uma bomba, é o uso da língua, da oralidade na divulgação das más ideias. Muito mais perigoso. Veja, por exemplo, a participação do chamado influencer digital. A maioria deles está viciada na divulgação das coisas do mal. Se você hoje tiver a paciência de assistir 15 minutos de vídeos do YouTube dedicados a crianças e adolescentes, você fica estarrecido com a qualidade desses materiais que são divulgados. Todos pensados, organizados e difundidos pela turma do mal. Nós precisamos ter muito cuidado com a divulgação de conteúdos na internet através das redes sociais. A maioria de nós tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem e-mail. Agora, eu sempre costumo perguntar às pessoas: o que é que você compartilha com os seus contatos? Que tipo de mensagem você compartilha? Mensagens edificantes, que fazem crescer as pessoas? Mensagens consoladoras, que dão apoio aos que sofrem? Que tipo de mensagem? Eu mesmo já tive de cortar alguns contatos porque a qualidade do que me enviavam era baixíssima, de péssima qualidade, os conteúdos. E eu fui obrigado
a excluí-los da minha lista, a bloquear alguns, porque também são pessoas insistentes. Claro, estão a serviço do mal, estão a serviço dos espíritos sofredores, dos espíritos malignos, dos que não querem o progresso da humanidade. Claro, a turma do outro lado não quer o nosso progresso. O sexto sinal é o esfriamento do amor em muitos. Muitas pessoas desistem de amar porque acham que o mal venceu. Ah, isso não vai dar certo. Ah, é assim mesmo. Não tem jeito. Infelizmente, nós perdemos essa batalha, dizem muitos. É fato que nós estamos assistindo à reencarnação de muitos espíritos perturbados que estão tendo essa última oportunidade de retomar o caminho de evolução espiritual. Esses espíritos perturbados precisam vir à Terra, precisam reencarnar, porque está sendo oferecida para eles a última oportunidade de se melhorarem, porque já vieram muitas vezes, reencarnaram muitas vezes, mas continuam ainda como espíritos trevosos, inferiores. E, evidentemente, quando eles reencarnam, e não querem mudar, tornam a praticar os mesmos erros. Mas uma notícia consoladora: ao lado desses espíritos perturbados, Deus está mandando uma série de muito bons espíritos para nos ajudarem nessa transição planetária, para, de uma certa forma, contrabalançarem a presença desses espíritos perturbados. E nós temos que aprender a fazer a separação entre eles, a reconhecer os que são do bem e os que são do mal. O sétimo e último sinal diz respeito à pregação do Evangelho em toda a parte do mundo. Lembre-se que na época de Jesus, a divulgação dos ensinamentos do Mestre se dava pelo boca a boca. Poucos sabiam escrever e poucos sabiam ler. Tudo era através da oralidade. Mas o progresso da humanidade nos trouxe até os tempos contemporâneos, com a linguagem cibernética, com a internet, agora com a inteligência artificial, aliás, perigosíssima, na mão de espíritos perturbados. Quantas lives nós temos disponíveis hoje sobre variados assuntos, religiosas ou não religiosas? Mas vamos falar das lives espíritas. Nunca se teve tanto conteúdo espírita como atualmente. É fato que uma pequena parte, pequena mesmo, é de muito péssima qualidade, mas nós temos coisas muito boas. Informação, conhecimento, de pessoas estudiosas, pesquisadoras, contradição, no campo das ideias espíritas. As lives podem ser um grande instrumento dessa divulgação, mas é preciso que a gente entenda que nem todos os lugares têm internet. E aí, como é que fica? No futuro próximo, muitos espíritas vão reencarnar exatamente nesses locais para darem testemunho. É uma ilusão, meu amigo, minha amiga, achar que os espíritas, quando desencarnarem, reencarnarão novamente no Brasil. Claro que não. Nós estamos nessa grande escola. Estamos sendo preparados para, numa próxima existência, irmos exatamente para os locais em que há necessidade
de divulgação da mensagem do Cristo. Nós vamos ter que testemunhar o que o nosso espírito amealhou nesta existência e nas anteriores, em termos de religiosidade espírita, para levar a mensagem do Cristo nos países muçulmanos, por exemplo. Eu, você, na próxima encarnação, podemos estar lá num desses países. Podemos estar lá no meio da guerra do Talibã. Iremos para esses locais, reencarnaremos nesses locais, com o compromisso do testemunho do Evangelho de Jesus. De que adianta reencarnar no Brasil, que é considerada a maior nação espírita do mundo? Para que tanto espírita no Brasil? De prático, na divulgação do Evangelho, nada interessa acontecer isso. Uma outra forma é a de reencarnar num local com uma outra religião. E ali poder falar de amor, viver o amor, dar os testemunhos. Porque todo esse conhecimento, não se iluda, ele fica no espírito. Vai para a matriz espiritual. Quando nós desencarnarmos, fica o corpo físico, mas sobre todo o patrimônio moral que amealharmos. E aí se apresenta a importância das nossas escolhas nesta existência. O que estamos de fato fazendo? O que estamos construindo dentro de nós mesmos na perspectiva do espírito imortal que somos? Quais têm sido as nossas preocupações? Que patrimônio estamos formando? Material ou espiritual? O material vai ser objeto da herança que deixarmos, mas o espiritual segue com a gente. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, considerando que esse sétimo sinal, que é o da pregação do Evangelho, ele ainda não está concluído, a gente percebe que é por isso que a transição planetária ainda está em curso. Agora, isso tudo foi avisado com muita antecedência, lá no Sermão Profético. As palavras de Cristo, 2000 anos atrás, atravessaram a linha do tempo e continuam ressoando até hoje em nossos ouvidos. Avisado com bastante antecedência, Jesus nos advertiu. Jesus assinalou tudo o que aconteceria na história da humanidade. E nós temos feito o quê? Podemos modificar esse estado de coisas? Sim, sem dúvida. Basta querer e fazer. Simples assim. Podemos mudar a nossa atualidade? Podemos. Os sinais nós já conhecemos. Agora, mãos à obra. Agradecendo o carinho, da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.